Boa tarde. Nesses dias postei uma frase na minha página do Facebook que gerou um certo desconforto, creio eu, por uma falta de compreensão, entendimento do sentido exato dessa frase. E a frase, ela dizia mais ou menos assim: alguém diz, só Deus pode me julgar. E eu pergunto então, isso não te assusta? Era isso que dizia a frase. E na verdade eu até compreendo exatamente que há um peso de responsabilidade quando nós entendemos o que essa frase realmente quer dizer a nós. Esse peso de responsabilidade é exatamente quando vem exatamente sobre o meu coração, a minha vida, quando eu compreendo o sentido dessa frase, porque eu me lembro exatamente de que as Escrituras dizem que num determinado momento, num determinado instante, num determinado dia, não só eu, mas todos nós nos apresentaremos diante desse Deus gracioso e glorioso, e os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos, não somente o que nós fizemos ou o que nós fazemos, mas o que deixamos de fazer, todas essas coisas serão colocadas numa balança. Nós seremos julgados e julgados exatamente por todas essas questões na nossa vida. E o peso de responsabilidade vem quando eu compreendo que o resultado desse julgamento, o resultado da justiça de Deus aplicada nesse julgamento sobre a minha vida, diz respeito exatamente aos atos, ações e atitudes, coisas que faço e coisas que deixo de fazer. O resultado, a justiça aplicada, será na justa medida sobre todas essas coisas na minha vida. O meu Deus não me assusta. Quando a frase diz, isso não te assusta? O meu Deus não me assusta. Esse Deus gracioso, esse Deus glorioso, esse Deus maravilhoso que me alcançou no pior momento da minha vida, que me arrancou, que me buscou no fundo do poço, que me amou sem nada em troca, que me amou sem que eu pudesse ter dado a Ele qualquer razão humana para isso. Graça, isso é graça. Esse Deus que me amou e que me ama por graça, simplesmente graça. Esse Deus que é perdoador, que é misericordioso e compassivo, continua perdoando os meus pecados e continua tratando comigo e me renovando de dia em dia, de momento a momento com Ele. Esse Deus não me assusta, jamais vai me assustar, porque Ele é meu Pai. E como filho que conhece o Pai que tem, o Pai amoroso e cuidadoso e zeloso que tem, jamais eu me assusto com Ele. Mas quando eu penso que a sua justiça aplicada sobre a minha vida, ela é e será exatamente na justa medida das coisas que eu faço ou deixo de fazer, isso sim me assusta. Quando eu digo só Deus me julga, só Deus pode me julgar, isso me traz um peso de responsabilidade. E eu me assusto comigo mesmo todas as vezes que eu penso nisso. Eu quero trazer para vocês aqui apenas uma porção das Escrituras que diz assim, em Gálatas 6, versículo 7, diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer ou zombar, porque tudo que o homem semear, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará, isso também ele colherá. Isso é princípio de Deus, espiritual, natural em todas as coisas. Eu posso querer plantar e colher laranja, mas de repente eu planto uma semente de limão. A árvore vai crescer e no seu devido tempo ela vai dar frutos. Humanamente falando, eu posso até rejeitar os limões dessa árvore. Eu posso pensar, eu queria laranja, puxa vida. Eu plantei um pé de laranja e eu quero colher laranjas, não quero limões. Eu posso cortar a árvore, eu posso arrancar a raiz e posso jogar fora. Isso naturalmente falando. Mas espiritualmente, querido, não tem como correr ou fugir ou rejeitar os frutos daquilo que plantamos na nossa vida. Isso é justiça. Esse Deus que julga retamente
que julga e aplica a sua justiça, não a minha, não a sua, não a do homem, que é falha e maligna e tendenciosa, mas a sua justiça perfeita. Esse Deus que aplica a sua justiça perfeita, Ele faz com que nós colhamos exatamente daquilo que plantamos. Não conseguimos fugir disso. Não podemos fugir disso. Não podemos nem rejeitar os frutos daquilo que plantamos. Se plantamos corretamente, colheremos corretamente dos frutos. Se plantamos de forma errada, enganosa, então colheremos dos erros desses frutos errados que plantamos. Não há outra forma. Continua dizendo assim, olha: porque o que semeia na sua carne, da carne se fará ou colherá para a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos ou ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Só essa porção da palavra ou das Escrituras me basta. Nos basta, na verdade. Nós colheremos exatamente daquilo que plantamos. O que nós temos plantado? O que eu tenho plantado, o que você tem plantado na sua vida? De acordo com aquilo que plantamos, então devemos nos assustar. Ou devemos nos assustar todas as vezes que lembramos disso, porque entendemos que um dia nós vamos exatamente colher esses frutos. Ou melhor, na verdade, nós colhemos todos os dias. Hoje colhemos aquilo que plantamos há tempos na nossa vida. Colhemos, cada momento da nossa vida, colhemos de resultados ou frutos de coisas que plantamos lá atrás. Mas haverá um dia em que todas essas sementes, todos os plantios que fizemos, todos eles serão colocados juntos na balança do nosso Deus. E esse Deus gracioso, esse Deus maravilhoso, mas que também é um Deus de justiça, julgará retamente, de forma justa, todos os nossos atos e atitudes, aquilo que fazemos e aquilo que deixamos de fazer. Pense nisso, reflita nisso. Só Deus pode me julgar, essa é uma verdade gloriosa, verdade tremenda. Esse julgamento de Deus é o que realmente interessa para mim, e que deve interessar para nós. Esse julgamento do Senhor é que realmente tem peso nas nossas vidas. Mas isso não te assusta? Isso não me assusta? Que tipo de plantio temos feito? Que sementes temos lançado na nossa vida? Porque um dia essas sementes serão pesadas num dia e num momento de julgamento. Que eu e você possamos analisar, pensar, refletir, e que isso nos possa fazer agora lançar sementes diferentes na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima tarde, em nome de Jesus.